A gente sabe, assim, já por estudos clínicos, que a epidemiologia dos pacientes que são acometidos pelo Covid tem um pior prognóstico os pacientes que têm doenças crônicas. Então, isso inclui os pacientes cardiopatas isquêmicos, os pacientes que já têm algum grau de disfunção cardíaca, como insuficiência cardíaca, os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos e os pacientes que têm doença renal crônica. Então, basicamente, são todos pacientes que têm algum grau de cronicidade de patologias que, acometidos pela forma mais grave do Covid, que são 5%, que são aqueles pacientes que acabam indo para a UTI ou necessitando suplementação de oxigênio, esses pacientes têm uma evolução pior do ponto de vista inflamatório. Então eles têm um processo inflamatório de base e isso se agrava muito nessas formas mais graves. Eles têm muito mais insuficiência renal, que é um fator de altíssimo risco para a mortalidade na UTI. O paciente para os rins e acaba indo para a hemodiálise e isso acarreta uma série de complicações, principalmente infecções secundárias em UTI. A parte do coração é muito acometida pela inflamação, uma redução da capacidade cardíaca. Então os pacientes evoluem pior do ponto de vista de hemodinâmica, com hipotensões, necessitando até mesmo drogas vasoativas. Essa parte do vírus, ele ataca muito o músculo cardíaco, então os pacientes são muito acometidos de miocardite, que é uma doença que afeta a força cardíaca, né? A gente dosa marcadores do músculo cardíaco e a gente observa que os pacientes têm dano miocárdico, esses pacientes que fazem as formas mais graves, e isso faz com que o músculo cardíaco tenha uma performance muito pior. E já, então, nos pacientes mais graves, isso se torna uma coisa extremamente complexa no organismo, levando esses pacientes a um desfecho muito pior do que o paciente sadio. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior no paciente crônico, no paciente mais idoso, né, são os que têm a mortalidade maior. Bom, hoje a gente sabe assim, que a coisa mais importante e fundamental é reduzir o contato entre as pessoas. Então a gente fala no isolamento social, né? Esses lockdowns que a gente tem visto são na tentativa de reduzir essa exposição ao vírus. Então o vírus só se transmite se a pessoa entrar em contato com outra pessoa, né? A principal fonte são o aerossol, né? São as partículas inaladas pela respiração, as microgotículas que são transmitidas pela voz. Então a gente observa muito nos contatos familiares, principalmente nas refeições, o pessoal vai almoçar, vai jantar e senta junto, mesmo às vezes um pouco separado, começa a conversar e acaba contamina todas as pessoas ao seu entorno. Então é muito importante a parte do isolamento social e de manter a distância. E o importante também é o uso da máscara, né? A máscara é muito importante no sentido de tu não transmitir esses aerossóis, esses microgotículas para um outro indivíduo. É importante ressaltar que em ambientes mais suscetíveis a vírus, onde tem muitas pessoas, o ideal é usar a máscara N95, que é uma máscara que tem um perfil melhor de proteção do que apenas a máscara de pano, essa máscara de tecido que as pessoas têm usado, que já dá uma certa barreira, mas não é o ideal. Outra coisa que é muito importante é o uso contínuo e frequente do álcool em gel, né, 70%. A gente sabe que a imunidade tem muito a ver com o sono da pessoa, então a pessoa tem que estar... As pessoas que têm um sono prejudicado, são mais estressadas, elas têm uma tendência maior a ter imunidade mais baixa, são mais suscetíveis a pegar em doenças, né? O vírus é um agente oportunista, então se o teu organismo não está com uma imunidade boa, tu vai desenvolver com mais facilidade, com uma carga viral às vezes mais baixa, né? Então é importante a pessoa estar bem alimentada,
ter um sono reparador, né, de 7 a 8 horas por dia. E tem alguns trabalhos que mostram também que os pacientes que têm a vitamina D num nível adequado, eles têm uma proteção imunológica melhor. Então a gente tem procurado identificar os pacientes que têm vitamina D baixa e tem feito suplemento da vitamina D. E uma coisa que ajuda também é a reposição de sol, né? O sol aumenta a vitamina D. Então são medidas importantes, né? A vitamina C também está indicada assim, para aumentar a imunidade, que a gente estudou muito isso na gripe comum, né? E, enfim, o estado imune da pessoa depende muito do metabolismo dela. Então, quanto mais rígido tiver, maior o teu grau de imunidade que tu pode ter. Claro que pessoas que usam imunossupressores podem ter um efeito mais deletério na imunidade, então essas pessoas são de altíssimo risco, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial em pessoas que têm imunidade baixa, pacientes que fazem quimioterapia, que fizeram um transplante de medula, outros grupos assim, o cuidado é maior. A gente observou muito ao longo do ano passado, né, que muitas pessoas ficaram com muito medo assim, de sair de casa, de vir à clínica, vir ao consultório, e isso acaba aumentando também os problemas de outras doenças, né? Então, os pacientes que têm doenças crônicas e precisam fazer avaliações periódicas e manter o tratamento de rotina, eles devem seguir os seus cuidados, né? Vir às consultas, né? Com os cuidados que a gente falou, tentar usar uma máscara adequada, não colocar a mão assim e botar ao rosto a mão para não se contaminar, usar o álcool em gel, mas não deixar de vir aos controles, porque acaba aumentando o risco da pessoa daqui a pouco ter um agravamento da doença, ficar com a pressão descontrolada em casa, ficar com a diabetes alterada, aumentar o risco de estar com dor, não ir ao médico, daqui a pouco a pessoa tem um infarto em casa e morre. Então são as duas nuances que a gente tem que cuidar. As coisas não são nem 8 nem 80, é sempre bom senso, e a gente deva manter os cuidados adequados da rotina da saúde.